Olá pessoal, vamos falar agora dos distúrbios do sódio e da água, mas vamos exercitar. Vamos conversar um pouquinho mais sobre hiponatremia. Vamos começar com esse caso. Uma mulher de 50 anos em pós-operatório de apendicectomia, reposto soro glicosado 5%, 3.000 ml por dia, devido ao jejum. Portadora de doença psiquiátrica prévia em uso regular de carbamazepina com elevação recente da dose. Clinicamente euvolêmica, porém torporosa, devido às crises convulsivas reentrantes. Peso 60 kg, PA 120 por 70, frequência cardíaca de 87, frequência respiratória de 17. O que chama atenção logo nesse caso é que é uma paciente que começou a ter uma reposição um pouco exacerbada, de soro glicosado no pós-operatório. Hoje em dia a gente não tem essa necessidade de fazer isso e, além disso, ela usa um anticonvulsivante, mas que também pode ser usado para algumas doenças psiquiátricas e que cursa com hiponatremia. Então, será que ela teve uma crise convulsiva porque não estava respondendo muito bem ao tratamento, mas ela teve uma elevação recente da dose? Ou será que ela teve uma hiponatremia por outra causa? Bom, os exames laboratoriais mostram sódio de 112, glicose 72, ureia de 42, potássio de 4,5. Pergunta: qual a osmolaridade sérica, qual ou quais os possíveis diagnósticos do quadro e qual a conduta terapêutica? Isso tem implicações na nossa investigação e é exatamente esse fluxo que a gente vai seguir. Vamos lá? Então, na nossa investigação, a osmolaridade sérica, nós vamos calcular por uma fórmula que eu vou colocar logo a seguir, mas que já está aqui. 2 vezes o sódio, que era 112, a glicose sobre 18, que é 72, e a ureia, que é 42 sobre 6. Isso vai dar uma osmolaridade de 237 miliosmols, o que é muito baixa. Uma osmolaridade normal, vocês já viram, entre 280 e 290. Hiponatremia não é diagnóstico, gente. Quais os possíveis diagnósticos? A gente vai falar, olha, essa paciente provavelmente tem uma secreção inapropriada de ADH. Mas de onde eu tirei isso? A gente tem algumas possíveis causas para isso. Medicamento, doença do sistema nervoso central. Aliás, a carbamazepina e outras drogas podem cursar com secreção inapropriada de ADH. A doença do sistema nervoso central, algumas doenças psiquiátricas, mas tumores, meningite, doenças pulmonares como abscesso, tuberculose, pneumonias e algumas neoplasias são comumente descritas uma síndrome paraneoplásica como secreção inapropriada de ADH, uma delas é a neoplasia de pulmão. Importante também que essa paciente teve uma manifestação grave dessa hiponatremia. A crise convulsiva, agora a gente consegue entender um pouquinho melhor, é uma manifestação grave. Os sintomas neurológicos relacionados à hiponatremia são descritos devido ao edema cerebral, mas também a velocidade de instalação do quadro. E nesse caso, nesse pós-operatório, foi muito rápido. Com certeza, essa hidratação acabou agravando o quadro. Bom, como é que se manifesta a hiponatremia? De acordo com a velocidade e com os limites do sódio. Entre 125 e 130, o paciente pode apresentar náusea, vômito, fraqueza. Entre 115 e 120, cefaleia, letargia. E menor que 115, que era o nosso caso, o paciente já tem convulsões, edema pulmonar não cardiogênico e até coma. Muito bem, a hiponatremia configurada com valores abaixo de 135, a gente segue na investigação. E a primeira dúvida que recai é se é ou não hiponatremia, ou seja, é uma pseudo-hiponatremia? Como assim, Arthur? A gente tem algumas substâncias que elas podem se elevar no plasma e fazer com que o laboratório, o counter, erre nessa contagem. Lipídios, a própria bilirrubina, algumas discrasias de células plasmáticas podem fazer com que haja esse erro. Eu vou explicar. Nesse slide eu acabei desenhando para que vocês possam entender. Então a gente tem o plasma nessa proporção aqui de água e solutos, vários solutos dissolvidos, dentre eles o sódio. Isso corresponde a 93% do plasma. A parte sólida, entre aspas, tem aqui nossas proteínas, albumina e alguns lipídios. Isso corresponde a apenas 7%. Se por algum motivo, alguma daquelas condições, essa quantidade de proteínas, paraproteinemias, por exemplo, mieloma, lipídios, eles aumentam
e aumentam muito, a proporção que está ali dissolvida, água e soluto, ela acaba diminuindo. Mas será que isso quer dizer que a quantidade efetiva daquele soluto diminui? Claro que não. A concentração de sódio ela é a mesma. O que diminuiu foi a proporção entre a parte sólida e a parte líquida. Muito bem, se esse sódio, que é a mesma concentração, está diluído em menor proporção de água, a gente acaba tendo um erro. O equipamento ele faz uma conversão, ou seja, um valor de sódio de 142 está para 93%, que seria o valor normal, mas para 80% isso vai dar um valor mais baixo. Aqui eu coloquei o exemplo 122, perfeito? Então é uma pseudo-hiponatremia. Tá, não é o nosso caso, aqui a gente segue na investigação e como primeira etapa é a osmolaridade. Que vem a ser essa osmolaridade? Está aqui, eu já tinha calculado 2 vezes o sódio, mais a glicose sobre 18 e mais a ureia sobre 6. Essas substâncias não são osmoticamente tão efetivas nesses valores muito próximo da normalidade. Bom, temos a osmolaridade baixa, também chamada de hiponatremia hipotônica. Quando a osmolaridade é normal ou alta, eu vou ter a hiponatremia isotônica ou hipertônica. São substâncias que, ao entrarem na circulação sanguínea, elas acabam tendo uma osmolaridade aumentada ou pelo menos uma osmolaridade muito próxima da do plasma. Isso gera uma osmolaridade normal. E esses valores, né, por exemplo, com a glicose, com o manitol, imunoglobulina, sorbitol, eles vão acabar gerando essa hiponatremia com osmolaridade normal ou alta. Mas isso é exceção à regra. O mais comum é uma hiponatremia hipotônica, ou seja, com osmolaridade baixa. E aí a gente tem 3 formas. Uma hiponatremia hipovolêmica, normovolêmica ou hipervolêmica. A hipervolêmica é muito simples. A gente percebe logo pelo exame físico. O paciente já está congesto, tem edema, insuficiência cardíaca, cirrose, síndrome nefrótica, é essa. A hipovolêmica pode ter alguma dúvida, mas geralmente são pacientes que perdem uma quantidade muito grande de eletrólitos e de líquido também. Mas essa quantidade ela acaba sendo perdida pelo trato gastrointestinal, pela pele e até para o terceiro espaço. Então vamos falar aqui de algumas condições: pancreatite, queimadura, um grande queimado ele perde muito pela pele, o paciente com febre, sudorese, com sonda nasogástrica, com fístulas. Então são pacientes que estão mais hipovolêmicos, tá? E o normovolêmico, a gente tem que lembrar de 3 situações: hipotireoidismo, insuficiência adrenal e a secreção inapropriada de ADH, que tem inúmeras causas, pelo menos umas 30 causas. Vamos lá, vamos seguir na investigação. Eu gosto muito dessa forma de pensar aqui da hiponatremia persistente, ou seja, naqueles quadros mais crônicos, a gente sabe que a hiponatremia é uma retenção de líquido. A água, seja por via oral, seja por via intravenosa, que foi o caso até do nosso paciente, ela não consegue ser excretada, esse excesso de líquido. E eu tenho 2 condições para isso: a insuficiência renal avançada, que está aqui em cima, ou uma secreção persistente de ADH. Espera aí, gente, secreção persistente, eu não falei inapropriado. A gente vai entender que a secreção persistente ela pode ter 2 origens: ou o volume circulante efetivo baixo, e lembra daquele contrassenso da insuficiência cardíaca? Se o volume circulante efetivo é baixo, eu perco capacidade de suprimir o ADH. Poxa, Arthur, fala de novo aí. Infelizmente, o ADH ele não consegue ser suprimido, mesmo com o volume circulante baixo. Esse ADH ele fica um pouco mais alto porque a gente tende a reter mais líquido para poupar, já que o volume circulante é baixo. E a outra forma é a secreção inapropriada de ADH. Bom, por que eu coloquei esse slide aqui? Excreção de solutos diários, a gente excreta em geral de 600 a 900 miliosmols por dia. De quê? De solutos, várias substâncias. A capacidade de concentração urinária ela varia de 1.200 a 600 miliosmol
por litro. Isso quer dizer que eu tenho uma urina muito concentrada, minha máxima concentração, e se eu estou excretando em torno de 600, eu pego 600, divido por 1.200, eu vou ter 500 ml num dia. Agora, se eu tenho 600 miliosmol para excretar, eu quero diluir bastante essa quantidade de soluto, eu posso diluir em alíquotas de 60. Quantas alíquotas? 10. 10 litros. 1 litro com 60 miliosmols. O segundo litro com mais 60. O terceiro litro com mais 60. Isso vai me dar, ao longo do dia, 10 litros. Por que isso pode ser importante? Porque eu posso estar bebendo muita água, posso estar ingerindo muito líquido e eu preciso excretar esse soluto junto com a água. Vamos seguir aqui na investigação. Essa é uma outra forma da gente pensar, tá? É uma forma mais da hiponatremia persistente. Não é tanto o caso que foi uma hiponatremia mais aguda, mas em uma hiponatremia persistente, a gente pode ir pelo sintoma e pela osmolaridade, mas pode ir por aqui também. Vejam, lembra, eu apaguei aqui a insuficiência renal, eu tenho a secreção persistente de ADH. A secreção persistente de ADH é pela nossa famosa secreção inapropriada de ADH, vamos chamar de SIAD, ou redução do volume circulante efetivo. Espera aí, volume circulante efetivo, eu tenho baixa perfusão. Essa baixa perfusão pode ser por dois motivos. Olha aqui para mim, dois motivos: perda de volume ou baixa perfusão propriamente dita. Baixa perfusão, cirrose e ICC. Perda de volume, aquela história da hiponatremia hipotônica, hipovolêmica, lembra? Perda pela pele, pelo trato gastrointestinal ou até mesmo por diuréticos. Vou chamar a atenção aqui de um detalhezinho, tá? Eu gosto de chamar alguns detalhes: pela pele, pelo trato gastrointestinal, por fístula, por sonda e por diurético. Tirando o diurético, na maioria das vezes o sódio urinário ele é baixo nessas condições. Tanto desse lado aqui, com baixa perfusão, então o sódio urinário é baixo, já que eu acabo estimulando o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o sistema nervoso simpático, na cirrose, na ICC. E aqui também, quando perde pela queimadura, quando perde pela pancreatite, pela sonda nasogástrica, o sódio urinário é baixo, exceto nas condições em que eu tenho uma nefropatia túbulo-intersticial, que eu tenho uso de diurético, aí não, aí o sódio urinário vai ser um pouquinho mais alto, acima de 20. Perfeito? Conseguimos fechar a investigação da hiponatremia. Vamos fechar agora com um tratamento que é muito simples. Primeiro de tudo é buscar a causa. E aí eu tenho que perceber se essa hiponatremia é aguda ou é crônica. Se for aguda, eu vou lembrar pelo caso. Pós-op, ingestão de infusão, e eu tenho que ser mais rápido, mais agressivo. Lembre-se disso. Quanto mais aguda a hiponatremia, maior o risco de complicação e maior a necessidade de terapia agressiva. Vou falar do cálculo a seguir. Se ela é crônica, se eu sei que tem mais de 48 horas, ou se eu não sei quanto tempo já existe essa hiponatremia, eu tenho que tomar mais cuidado na correção. Os limites são muito importantes, porque junto com os limites e a velocidade de instalação, eu tenho a gravidade dos sintomas. Se a hiponatremia é menor que 120, eu tenho uma hiponatremia grave, do ponto de vista laboratorial, por si só. Se é entre 120 e 129, ela é moderada, e acima de 130 a 134, ela é uma hiponatremia leve. Sintomas mais graves, que são os sintomas neurológicos, eu vou lembrar, que são convulsões, torpor, coma e até insuficiência respiratória aguda. Bom, como é o manuseio dessa hiponatremia? Primeiro, de tratar a causa. Lembre-se disso. Não adianta eu ficar fazendo soro glicosado, 3.000 ml, para um paciente que eu vou estar agravando essa hiponatremia. Eu também tenho que retirar aquela medicação que é culpada, se eu suspeitei da síndrome de secreção inapropriada de ADH. Agora, eu preciso estimar a volemia. Eu tenho que avaliar os sintomas, isso eu já falei, mas eu tenho que estimar a volemia desse doente, porque é a partir disso que eu vou definir o meu tratamento. Se o paciente está normovolêmico ou hipervolêmico, é comum a gente fazer soro, ainda que seja o chamado salgadão, o soro a 3%? Não é. Então o tratamento ele perpassa pela restrição de água.
Se eu tenho um paciente hipovolêmico, normalmente eu vou repor o sódio. E eu vou falar a seguir como eu vou repor, no máximo 10 mEq por dia, se isso for crônico. Agora, se eu tenho um paciente que ele tem sintomas graves ou essa hiponatremia é aguda, mesmo que eu tenha uma diferença no volume, eu tenho que ser mais agressivo, eu vou repor sódio sim, e eu tenho até que ser um pouco mais agressivo, eu reponho 4 mEq em 4 a 6 horas. E depois eu reponho o restante, somando 10 mEq por dia. Vamos seguir no nosso caso clínico, aqui é só para lembrar aquela senhora de 50 anos, no pós-operatório, que apresentou crise convulsiva, o sódio 112. A gente vai calcular essa reposição, mas antes eu preciso que vocês gravem isso. A recomendação, no máximo 10 mEq por dia. Segundo, a concentração da minha salina hipertônica, salina 3%, é de 1 parte de NaCl a 20% para 9 partes de soro fisiológico. Como é que eu faço isso, Arthur? Vamos pensar aqui, 500 ml de soro. Eu vou pegar 1 parte de NaCl a 20% e as outras 9 de soro fisiológico 0,9%. Quanto que dá isso? 500 dividido por 10, correto? 50 ml. 50 ml de NaCl a 20%, 450 de soro fisiológico a 0,9%. Aí você já ensinou a enfermeira e a técnica a fazer essa diluição. Não vai ter mais problema. Uma outra coisa que eu quero que vocês gravem é que 1 grama de sódio corresponde a 17 mEq de sódio. Isso vai ser importante porque a gente pode ter que transformar de mEq para grama. E eu vou falar isso na fórmula de bolso. Mas a gente tem a fórmula mais conhecida, a fórmula de Androguet-Madias, bem antiga e muito utilizada. Então eu tenho aqui a variação de sódio que eu vou atingir, ou seja, em mEq ou milimol, de acordo com o somatório do sódio da infusão, que eu vou escolher, com o potássio. Se essa solução tiver potássio, na maioria das vezes não tem, então esquece isso aqui, corta isso aqui, menos o sódio sérico, dividido pela água corporal total, que vocês já sabem como calcular, né? É o peso vezes a 0,5 para mulher ou 0,6 para homem, mais 1. Vamos colocar em prática isso? Então, a fórmula de reposição, a fórmula de Androguet, variação de sódio desejada, em geral é a variação de sódio que eu vou atingir, aqui não é a variação de sódio desejada, porque eu vou escolher uma solução de infusão a 3%, e essa solução tem 513 mEq, menos o sódio do paciente, 112, divididos pela água corporal total, que vai ser 60 vezes 0,5, dá 30, mais 1. Isso vai me dar 12 mEq por litro de solução. E passei um pouquinho. Então segura um pouco, não faz 1 litro dessa solução não, faz um pouco menos. Vai dar mais ou menos em torno de 800 ml. Arthur, como é que você sabe que a minha solução tem 513 mEq? Que a gente tem essa colinha aqui. Pode fotografar. Grava aí. Solução a 5%, 855 mEq, quase ninguém usa. Solução a 3%, essa é a mais utilizada, 513 mEq. Vamos lá, solução fisiológica, 154 mEq. 0,45, que a gente usa até para repor o potássio, 77. Ringa lactato, 130 mEq. E a glicose não tem, certo? Agora, eu prefiro muito mais a fórmula de bolso, muito mais prática, porque você já define a variação de sódio desejada. Variação de sódio desejada será de quanto? 10 mEq. Então é isso que eu tenho que saber. Vai ser peso, se for homem, vezes 0,6, se for mulher, vezes 0,5, que é a água corporal total, vezes a variação de sódio desejada, que vai ser 10. Eu quero passar de 112 para 122. Volta lá no caso. 112 para 122. Adianta eu calcular de 112 para 140? Não. No dia seguinte eu recalculo. Tá? Pode ser que eu não consiga atingir os 122. Então eu vou fazer, como era uma fase aguda, paciente grave, sintomático, com crise convulsiva, eu vou fazer salina 3%, 100 ml e ver em 1 hora. Eu vou repetir isso 3 vezes. Eu vou fazer aqueles 4 mEq em 4 horas. 4 mEq de sódio. Eu quero sair do 112 e passar para 116. Para isso, eu tenho que repor dessa maneira. Depois, eu chego ao meu máximo de 10 mEq por dia. Eu não preciso ultrapassar os 10 mEq, mas como o paciente estava muito sintomático, eu tenho que repor isso
de maneira um pouco mais agressiva, 4 mEq em 4 horas. Quando dar alta ao paciente? Vamos supor que a gente já tenha melhorado. Quando é que eu vou dar alta para ele? Eu vou esperar de chegar o sódio a 140? Pois é, o que manda a recomendação, 125 mEq em ascensão, sem sintoma, eu tenho mais tranquilidade para dar alta para ele. Esses pacientes precisam de hospitalização quando tem hiponatremia aguda, quando tem hiponatremia grave, menor que 120, ou quando tem uma hiponatremia sintomática, que era o nosso caso. Passou de 125, sem sintoma, está em ascensão, está subindo o sódio, pode dar alta tranquilamente. Resumindo, hiponatremia, osmolaridade baixa, quase sempre osmolaridade baixa, lembra? Forma hipotônica. Forma isotônica e hipertônica é mais raro, a gente vai lembrar de manitol, hiperglicemia, imunoglobulina. Sempre há ganho de água, é uma água que a gente não consegue excretar. Os sintomas estão relacionados ao edema cerebral e esses sintomas eles são mais graves quanto maior a velocidade. A investigação ela perpassa pela volemia, eu tenho que estimar. E o sódio urinário pode ser útil nas causas hipovolêmicas, naquelas em que ocorre perda pela pele, na queimadura, perda para o terceiro espaço, na pancreatite, perda por suores, fístulas, o sódio urinário vai ser menor que 20. Vamos dar um tempinho para a gente recomeçar nas hipernatremias. Um abraço e até lá!